Arregaçar minhas mangas aqui pra gente começar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Gabriela Lima, mas você pode me chamar de Gabizão. Tivemos um upgrade aqui nesse canal, agora eu tenho, um microfone. Só falta um cenário agora, né? Essa parede branca, a parede tá suja, me dá uma agonia. Mais uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos falar do episódio de The Boys, que é pra isso que vocês clicaram nesse vídeo. O último episódio de The Boys deixou a gente com aquele sentimento de Vingadores Guerra Infinita, quando todos os mocinhos perdem e o vilão consegue exatamente aquilo que ele quer. E assim como em Vingadores, está todo mundo ansioso para ver o que vem por aí. Mas antes de especular sobre o futuro, vem comigo que eu vou comentar esse último episódio de The Boys e o que eu achei do final da temporada. Transmorfa. Começando pela Transmorfa, eu já começo me retratando, porque no último vídeo eu falei que a série não ia explicar como que ela sabia da conversa do Rio com a Luz Estrela. E eu não poderia estar mais enganada, porque a série explicou tudo isso com maestria. Devo dizer que eu achei a Transmorfa um dos pontos altos do episódio. A cena em que ela vai conversar com a Luz Estrela lá no cativeiro foi do caralho pra mim. A parte que ela confronta a Luz Estrela pelo moralismo dela, foi isso que fez a Luz Estrela olhar pra dentro e se enxergar um pouquinho melhor. Eu acho até que foi isso que fez ela recuperar os poderes no final do episódio. E a Transmorfa contando que ela nem lembra como ela realmente é. Imagina você viver trocando de corpo e ler a mente de todas as pessoas que você toca e entrar no íntimo dessas pessoas e ver que nós, na verdade, somos todos uns merdas. É pra deixar qualquer um doido. A atuação da Erin Moriarty também foi do caralho, porque quando ela tá interpretando a Transmorfa, nem parece a mesma atriz que interpreta a Luz Estrela. Principalmente nessa conversa entre as duas, você percebe muitos trejeitos, o jeito de falar, o deboche da personagem, o olhar, tudo nessa cena foi impecável. Porém, eu devo admitir que em alguns momentos ali dava para os The Boys terem percebido que ela não era a Luz Estrela de verdade, porque ela estava muito indiferente às coisas que estavam acontecendo e eram coisas bem sérias. Mas tudo bem também, porque a cena em que o Hughie se toca de que não é a Luz Estrela ali também é muito boa. E ele fala para Anne que percebeu por causa de vários motivos, como por exemplo o tempo que ela leva para achar a chave, e na verdade a gente sabe que foi uma palavra em específico que fez ele perceber que não era Luz Estrela. Quando a Transmorfa diz que aquele lugar estava uma fornalha, ele se lembra que foi a mesma frase que ela falou lá no apartamento onde eles acharam ela. E só então ele associou que aqueles comportamentos estavam diferentes porque não era a Anne de verdade. E nisso, desculpa, mas eu vou ficar do lado da Luz Estrela. Eu sei que era igual a ela, mas dava pra perceber pelo comportamento. Eu também ficaria muito brava se isso acontecesse com meu namorado. Principalmente porque a Transmorfa tava comprando ele com sexo, tava deixando ele feliz o tempo inteiro pra ele não perceber que era ela. Ele deveria perceber justamente pelo que a Luz Estrela falou. Ela tá deprimida a maior parte do tempo, ela passou essa temporada inteira com a cara fechada. E aí, de repente, ela tava super feliz e querendo toda hora. Só que, mais uma vez, se ele não tivesse percebido antes, a gente não teria aquela cena maravilhosa a la X-Men, com a Transmorfa dando uma de mística em Dias de um Futuro Esquecido, quando ela entra no bunker pra matar o cara que desenvolve as sentinelas. Foi exatamente a mesma coisa. Ela não só se transforma, ela ainda lê mentes, ela é super forte, ela anda nas paredes. Devo dizer que eu não gostei do papel da Químico nessa cena toda, achei ela bem fraca. A Químico é uma personagem muito forte, a gente sabe disso, e muito resistente também. Então eu não gostei que a Transmorfa derrubou ela tão fácil. Eu acho que a Químico devia ter dado um pouquinho mais de trabalho pra ela. Inclusive, queria dizer que a Químico ela foi mal aproveitada essa temporada inteira. Então, não foi diferente nesse último episódio. Mas aí temos a cena Luz Estrela versus Luz Estrela, que eu chutei que ia acontecer isso no último vídeo. Porque afinal é um clássico e seria uma decepção se não tivesse. A verdadeira Luz Estrela, ela se solta das correntes, quase arrancando a mão fora. Ela arranca toda a pele da mão pra conseguir se soltar, porque ela ainda não está com os poderes dela. E ela chega lá no bunker super rápido, tá? Há tempo de salvar o seu mozão. E aí, como eu já disse antes, vem aquele momento que eu amo a Anne, que é quando ela tá socando a cara de algum vilão. Ela é uma das supers que mais tem cenas de luta. E são cenas de luta pancadaria, não só desmembramento e raio laser. Não, ela sai na porrada mesmo e quase sempre ela ganha. E não é diferente nesse caso, ela também derruba a Transmorfa, mas eu achei a frase dela de final bem ruim. Eu sou a garota que vai acabar com você. Foi meio Jane Foster aí em Love and Thunder, quando ela fala engole meu martelo, sabe?
E eu odiei que perdemos a personagem da Transmorfa tão cedo. Eu acho que ela rendeu muito nesses 2 únicos episódios que ela apareceu, e ela até que poderia ter rendido mais. Mas eu entendo terem retirado ela da série porque é uma personagem muito forte. É uma super que daria muito trabalho mesmo. Acho que faz sentido eles terem eliminado ela, apesar de eu querer ver um pouco mais dela. O Ryan. Como eu já disse antes, o Ryan, ele fica oscilando entre o papel de bonzinho e de malvadinho. Cada episódio a gente vê uma personalidade dele, e nesse episódio em específico, ele ficou oscilando entre as duas. O Capitão Pátria, ele encontra aquele porta-retrato que o Bruto deu de presente pro Ryan de Natal, e ele fica furioso e destrói todo o apartamento. Parece até que ele vai matar o Ryan, porque ele tá transtornado. Mas essa cena deixa a desejar, porque nada acontece. O moleque, ele sai fora e deixa o Capitão Pátria lá surtando e gritando. O Capitão nem vai atrás dele. Então, por esse motivo, eu não gostei dessa cena. Se o Capitão Pátria tivesse achado o porta-retrato e só ficado puto e destruído todo o apartamento sem o Ryan aparecer na cena, faria total sentido. Até porque eles deixaram pra resolver esse confronto só na próxima temporada. Então, ele apareceu ali no apartamento, viu o Capitão Pátria transtornado, ficou com medo dele. O Capitão Pátria não fez nada, ele fugiu e não deu em nada. Mais uma vez, a série joga umas cenas assim que não são utilizadas. E mais uma vez, o Ryan consegue encontrar com o Bruto. Bruto esse que já tá com os 2 pés na cova, só esperando alguém jogar a terra em cima. A Mallory, ela consegue esse encontro entre o Bruto e o Ryan, porque o plano dela é treinar ele pra matar o Capitão Pátria. Mas o Bruto não quer jogar a ideia assim de cara pro moleque, porque sabe que ele não vai aceitar. Só que a conversa entre o Bruto e o Ryan não tava dando em nada, e a Mallory tá com pressa pra tirar ele de lá. Então ela resolve dizer toda a verdade pra ele. Ela conta que o Capitão Pátria é um assassino, fala que foi ele que derrubou aquele avião, e conta também que a Becca nunca teve um caso com o Capitão Pátria, e sim que ela foi estuprada por ele. Nesse momento eu fiquei com muito ódio do Ryan, porque ele nem considerou essa última parte. Então ficou como se não fosse nada. E pra mim só isso já era motivo suficiente pra ele se revoltar contra o Capitão Pátria. Beleza que ele é só um moleque, na série não dá pra saber exatamente com quantos anos ele tá, porque essa passagem de tempo é meio confusa, mas ele deve ter ali por volta de uns 13 anos, o que faz sentido que ele fique confuso. Mas o problema é que ele não fica confuso em matar a Mallory. E é isso que estraga o personagem dele. Ele tá ali super bonzinho, conversando com o Bruto, e a Mallory chega e joga a bomba no colo dele, aí ele fica em choque, fica mais confuso ainda. Ela, então, de forma bem burra também, ela tenta prender ele lá, e aliás, essa porta deveria ter sido fechada assim que ele entrou, até porque ela tava fechada quando ele chegou. E aí, ele percebendo que ela vai trancar ele ali, ele mata ela. O que é pior de tudo é que ele faz aquela cara de satisfação, aquela mesma cara que ele fez quando ele viu a assistente batendo no diretor. E aí o personagem, ele não aparece mais em nenhum momento desse episódio. Sabe lá Deus pra onde ele foi. E convenientemente ele não foi pra Torre do Sete, porque se ele tivesse ido, ele teria visto a matança geral que estava acontecendo lá, e talvez ele acreditasse que o pai dele não é tão bonzinho assim quanto ele pensa. A Newman. O Capitão Pátria, como a pessoa impulsiva que ele é, resolve revelar para o mundo todo que a Victoria Newman, na verdade, é uma super. E olha, esse segredo tá quase virando realidade, porque eu não sei qual foi a última vez que ela usou esses poderes em alguém. E não foi a primeira vez que o Capitão Pátria fez algo assim. Ele também revelou na TV que a Maeve era LGBT. E agora, do mesmo jeito, ele fez isso com a Newman. Por causa dessa revelação que o Capitão Pátria fez, o Singer se esconde no subsolo com medo de ser morto pela Victoria. E quando a tentativa de assassinato da Transmorfa falha, a Newman liga desesperada pro Capitão Pátria e ele dá um choque de realidade nela, falando que ela é apenas um fantoche que vai dizer amém pra tudo aquilo que ele disser. Eu não sei o que a Newman tava pensando quando ela se juntou a ele, porque tava óbvio que isso ia acontecer. Ela esperou ali uma coerência dele que nunca existiu. E depois desse choque de realidade, ela recorre à única pessoa que ela poderia recorrer nesse momento, que é o Hughie. Ela percebe que isso não tem como acabar bem, então ela prefere fugir e se esconder e tentar aí garantir a segurança da filha dela. E o Hughie é mesmo a melhor pessoa pra ela pedir isso, porque ele também quer que tudo acabe e ele também sempre foi contra a matança até que ele se acostumou com ela. Então eu gostei dessa parte dela
ela pedir ajuda pra ele e ele convencer os The Boys a aceitarem. Por mais que ela seja perigosa, ela é uma pessoa razoável, uma pessoa política, que nunca fez nada direto pra eles. Inclusive, ela poderia e ela teve motivo. E eu também gosto muito da atuação dela. Eu já tinha comentado antes que eu acho ela uma ótima vilã, mas ver ela vulnerável e pedindo ajuda também é uma cena ótima. Se não fosse o chato do Ryan ter matado a Mallory e provado pro Bruto que o Joel Kressler tava certo e que o moleque não tinha salvação, quem sabe a Nilma ainda estaria viva. Pois foi graças a ele que o Bruto deixou o Kressler tomar o controle, por assim dizer. Joey vulgo câncer mutante. E finalmente nós vemos aquilo que está dentro dele em ação. Eu chamei por muito tempo de parasita, mas nada mais é do que o próprio câncer, que tem uma mutação igual àquele coelho que ele viu lá no 5º episódio e cria uma espécie de tentáculos. O Bruto, que até então estava parecendo que tinha sido mordido por um zumbi, estava prestes a se tornar um, do nada parece ótimo. Eu acredito que como ele se entendeu com Kressler, o câncer ele meio que parou de atacar o corpo dele e por isso ele está aparentemente bem, mas eu não acho que isso quer dizer que ele não vá morrer. Isso se ninguém matar ele primeiro, né? O Bruto ele já nos serviu cenas ótimas quando ele tomou o V temporário, agora ele serviu mais uma cena gore. Quando ele entra no galpão e os The Boys estão fazendo o acordo com a Nilma, ele chega, bota os tentáculos pra jogo e simplesmente despedaça ela no meio. De nada, seus babacas. E essa cena causou muito impacto. Eu vi muita gente comentando sobre ela e compartilhando ela, mas devo admitir que eu esperava mais ação. Esperava talvez uma luta entre os dois. Eu acho que a morte dela chocou, mas não tem tanto impacto quanto parece ter. Até porque ela já não vinha fazendo muita coisa há um tempo. Por mais que ela fosse forte, ela não consegue matar o Capitão Pátria. Então não sei que outra serventia ela teria nessa season final. E se for por falta de explodir cabeça, a Marie de Gen V tem exatamente o mesmo poder que a Nilma. Ela só está aprendendo a usar, né? E como mostraram o Sam e a Kate, pode ser que a própria Marie também esteja aí na última temporada. Ashley, com o anúncio do Capitão Pátria na TV e com tudo que tá prestes a acontecer, ele pede para a Ashley uma lista de todo mundo que pode ter alguma coisa contra ele ou contra o Seth. A Ashley, então, ela faz essa lista, ela entrega ao Capitão Pátria, ela até sinaliza ali quais que eles vão ter que indenizar caso aconteça alguma coisa com eles. E o Profundo, que é aquele ser desprezível, ele abre a boca pra falar que a Ashley deveria ser a primeira da lista. E o Capitão concorda. Mas diferente do Capitão Pátria e do Profundo, que são burros, a Ashley tá logo atrás da porta escutando a conversa mais uma vez. E no primeiro sinal de que ela vai morrer, ela sai correndo pro quarto do Capitão Pátria pra pegar o composto V e injeta nela mesma. O V, ele começa a agir imediatamente, né? Nós não vemos muito qual vai ser o poder dela ainda, mas ela já começa a se contorcer da mesma forma que a filha da Nilma faz, ou então a própria Químico, quando tomou o V de novo, ela também se contorce de dor, e o corpo dela tá lá reagindo, e quando a peruca cai, a gente consegue ver que a cabeça dela tá se deformando. Não sei dizer se isso é algo que vai ficar. O V, ele mostra esse efeito que dá no corpo assim, mas não necessariamente vai ficar daquele jeito pra sempre. Mas infelizmente isso é tudo que a gente consegue ver da cena, porque ela corta e a Ashley também não aparece mais no episódio, assim como o Ryan. E eu gostei demais que ela tenha injetado o V em si própria. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais tem ódio da VOT e que mais tem medo do Capitão Pátria. Então vai ser interessante ver aí ela nessa última temporada com poderes e quem sabe ela não se junta pra ajudar a derrotar o Capitão Pátria. Lembrando que ela já foi pega dentro do quarto do Capitão Pátria pelo Trem-Bala, que também nunca falou o que ela estava fazendo ali. Nós só ficamos sabendo que ela soltou um barro lá no vaso dele, mas em outro momento o Trem-Bala ele ameaça ela com algo que ela estava fazendo dentro do quarto, mas isso nunca foi falado. Enfim, com essa lista que a Ashley fez, a Espoleta, o Profundo e o Black Noir eles começam a fazer a limpeza da VOT. A Espoleta, que nunca mostrou um poder útil de fato, eu nunca entendi se o poder dela é só aqueles estalinhos que ela faz, e agora ela tá ainda mais podre com todos aqueles remédios, parece que ela vai vomitar a qualquer momento. Ela
mal consegue correr atrás de alguém, então ela recorre a armas de fogo. Eu achei engraçado, porém patético, né? Combina com ela. O Profundo também, que por um momento ele mostrou tristeza pela morte da Polva, a namorada dele, que ele próprio matou. Já logo mostra um pouquinho mais do seu desvio de caráter, quando ele amedronta um desses funcionários que estavam ali na lista. Ele pede pro cara dizer que ele é o mais inteligente dos 7, depois do Capitão Pátria, é claro. E por mais que o cara esteja ali dizendo tudo que ele quer ouvir, ele fala que o medo pra ele já serve e mata ele com apenas um soco. Essa cena é bem legal porque ela mostra a força do Profundo, né? Porque muitas vezes a gente esquece como ele é forte comparado a um humano, mas com a Luz Estrela ele não aguenta no soco. E o Black Noir também fica ali em êxtase ao matar, né? Mas é um personagem que não vale a pena muitas menções, não vejo muita função pra ele, tirando matar. Francês e Químico. Pausa pra mencionar esse casal fofurinha que finalmente se acertaram. Muita gente esperava que eles se tornassem um casal de fato, mas eu acho que a série enrolou muito nessa parte e não teve o mesmo impacto que poderia ter. Eu gostei da cena, eu acho que os dois eles têm muita química e isso é muito importante, né, pra fazer um casal funcionar, mas foi só fofo mesmo, não senti muita relevância, porque essa temporada inteira eles passaram como amigos e mesmo assim o amor um pelo outro era sempre muito forte. Então, assim, eles serem um casal ou não mudou nada pra mim. A Químico, como eu disse, ela não teve momentos muito bem aproveitados nessa temporada, principalmente nesse último episódio, que ela só lutou com a Transmorfa e ela perdeu, e não fez mais nada o episódio inteiro. E por mais que ela tenha gritado no final, finalmente ela falou... Nem isso não me impactou. É como eu disse, enrolou até agora. É a mesma coisa que ela fazer casal com o francês. Enrolou tanto que agora que aconteceu eu já tava assim, ah, tá bom, legal. E aí agora se ela chegar falando normalmente na 5ª temporada, eu vou achar bem bosta. Porque ela tem que ter no mínimo ali uma dificuldadezinha. O francês também, mesma coisa. Ele não teve grandes momentos nessa temporada. Se entregou pra polícia, foi solto. E agora finalmente ele conseguiu produzir o vírus. Mas esse vírus aparentemente não foi testado. E o próprio francês falou em outro momento que talvez o vírus só conseguisse matar a Newman e não o Capitão Pátria. Então eu não sei se o vírus vai ser realmente útil pra alguma coisa. Eu acho que pra mim não faria sentido se agora, de repente, o vírus fosse forte o suficiente pra matar o Capitão Pátria. Apesar do Bruto ter ficado com aquela amostra e ficar parecendo que ele vai tentar, eu não sei se esse vírus realmente vai funcionar. Sábia. E aí, quando tudo parecia perdido, o assassinato do Singer não funcionou, quem morreu no lugar dele foi a Newman, a Sábia, ela aparece pra dizer que o plano dela deu certo. E aí vocês vão ter que me desculpar, mas eu achei totalmente fraco, sem pé nem cabeça, essa parte da série. Vamos lá, o plano dela era matar o Singer com a Transmorfa fingindo ser a Luz Estrela e assim ela ser condenada à prisão perpétua. E acredito que botar os The Boys ali no meio do bolo como cúmplices. Mas quem morreu foi a própria Transmorfa e aparentemente ela estava com uma câmera ali gravando tudo e conseguindo transmitir pra Sábia do subsolo. A morte da Nilma, ela não estava nos planos da Sábia. Então, se a Sábia se utilizou disso, foi ali no improviso depois que ela já estava com o vídeo em mãos. Lembrando que não teria como ela saber que o Singer ia falar aquelas coisas. Então, não é bem um plano da Sábia, em sim um improviso. O presidente do Congresso ter invocado a 25ª emenda foi apenas uma consequência da Newman ter morrido e o Singer ter sido acusado pelo assassinato dela. Mas essas duas coisas não faziam parte do plano. Assim como a morte do Tech Knight também não. E as prisões dele nem deveriam estar nas mãos da VOT. Então sim, no final saiu tudo como eles queriam, mas não como foi planejado. Então pra mim botar a Sábia lá falando que conseguiu fazer tudo aquilo é forçação de barra. Fora que eu super esperava que ela tivesse todo um plano por trás, algo que fosse pra ela própria, e na verdade ela só estava se desafiando porque estava entediada. Achei um desperdício total de personagem. Ela inclusive fala que tem uma segunda parte do plano, mas eu nem vou especular porque eles vão fazer acontecer qualquer coisa e vão falar que o plano é dela. Aliás, aquele caderninho dela que tem a Rainha Maeve na frente, ele aparece em vários outros momentos. Eu até comentei que ela mostra alguma coisa ali pro Tech Knight e quando ela é demitida, ela deixa o caderno na mesa lá e ele magicamente aparece no quarto do Capitão Pátria, mas aparentemente ele não leu o que tá escrito ali e ele não é mencionado, ninguém fala o que tem ali. Então assim, esse caderninho também, eu tava curiosa pra saber o que é, mas talvez também não seja nada.
Final do episódio. Eu achei que nesse último episódio nós teríamos a morte do Trem-Bala, e mais uma vez eu estava enganada, porque ele nem sequer aparece no episódio. Tirando o trecho do filme dele, que eles falam que foi cancelado, ele não aparece em nenhum outro momento. Outra pessoa que sumiu no episódio 5 e nunca mais apareceu foi o Stan Edgar, que com certeza estava tramando alguma coisa e deve aparecer na última temporada, nem que seja para resgatar a filha da Nilma de Red River. Já que a gente tá falando de desaparecidos, eu queria mencionar a mãe do Hughie. Não que ela seja muito relevante, mas eu achei que ia ter algo a mais com ela e na verdade não. Depois do velório foi tchau e benção. Bom, e aí no final do episódio o Capitão Pátria, ele assume o controle, né, da presidência, mesmo não sendo presidente de fato. Ele aciona todos os supers, que agora serão comandados por ele, e coloca eles atrás dos The Boys. O pobre coitado do Leitinho, que também não teve relevância nenhuma nesse episódio, ele encontra mais uma vez com o cara lá do peru gigante e é levado por ele. Eu tenho certeza que ele se arrependeu muito de não ter fugido com a esposa dele. O francês e a Químico, eles são levados pelo Sam e pela Kate. Acredito que eles estão sendo levados para lugares diferentes, porque eles colocam o francês numa van. Então acho que talvez eles tentem convencer a Químico a ficar do lado dos super-heróis. Até porque em Gen V, o Capitão Pátria, ele fica puto com a Marie, porque ela está lutando contra outros supers. O Hughie também é levado, mas a Luz Estrela, ela tinha recuperado os poderes 10 segundos antes, então ela consegue sair voando. Eu achei engraçado que ela sai voando igualzinho o Hancock. Nessa cena da Luz Estrela com o Hughie, nós tivemos a aparição da Cindy, que é aquela mutante que estava em Red River e foi solta sem querer pelos The Boys. Tô com muita expectativa pra essa personagem, porque ela é bem poderosa e ela tem um ar sombrio bem legal. Eu queria que eles mostrassem o que ela ficou fazendo em todo esse tempo, porque ela apareceu no episódio 6 lá da segunda temporada e depois sumiu. Já o Bruto, ele consegue fugir, agora em posse do vírus, né? Ele também tá ótimo, nem parece mais que tem câncer. Resta saber agora pra onde ele vai e o que ele vai fazer, agora que ele é um vilão. Vilão talvez não, acho que anti-herói é a palavra certa. E por último, mas não menos importante, o Soldier Boy também aparece no final da série, dando indícios que o Capitão Pátria vai acordar ele pra ele voltar aí na quinta temporada. O time do Capitão Pátria, ele tá bem pesado agora, né? Ele tem a Sábia, a Cindy, o Soldier Boy, a Kate, o Sam, o Profundo, o Black Noir, fora todos os outros supers que são mais água com açúcar, como a Espoleta. Então, a quinta temporada, ela tem obrigação de ter muita pancadaria e muitas mortes importantes, principalmente pra compensar o fato de que nessa temporada só mataram a Nilma de relevante, que, como eu disse, apesar de gostar muito dela, eu acho que ela não teria um papel muito importante nessa quinta temporada, já que ela também não consegue matar o Capitão Pátria. Do outro lado da briga, tá meio confuso. Nós teremos Luz Estrela, Trem-Bala, talvez, Rainha Maeve, talvez, também ressurja aí nessa temporada, Químico, se ela conseguir se soltar ou for resgatada, e o Bruto, que não necessariamente está do lado deles, mas também está contra o Capitão Pátria, e agora está com o vírus e também com o super câncer. Com certeza também vai causar muitos estragos, como ele sempre faz. No geral, esse episódio foi muito bom. Como eu disse no começo do vídeo, ele deixou aquela sensação de guerra infinita, arrancou quase todas as nossas esperanças, mas eu achei que teríamos mais tretas. Foi um episódio mais político. O único grande enfrentamento que nós tivemos foi o Bruto versus a Nilma, que nem foi um enfrentamento de verdade, né? Foi mais uma execução. E essa revelação do super câncer, que era algo também muito esperado, mas como eu disse, eu esperava mais do episódio, assim, no geral. Esperava mais do plano da Sábia, esperava mais do Ryan ao saber que a mãe dele foi estuprada. Então, pra mim, quem brilhou mesmo nesse episódio foi a Transmorfa, que infelizmente já foi de base, então ela não vai aparecer na próxima temporada. E acho que pra mim, a função dessa temporada foi basicamente colocar o Capitão Pátria na Casa Branca e preparar o terreno pra ele. Agora é só aguardar pra saber como que ele vai ser derrotado, se é que ele vai, e se os The Boys vão ter alguma participação nisso, alguma vitória nisso tudo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada e quais as suas expectativas para a próxima. Até a próxima e um beijo.